Primeira coisa, eu queria me desculpar, minha voz está um pouco rouca. Eu fiquei no startup apresentando um trabalho que eu estou desenvolvendo, e aí tive que falar alto, muito calor, e aí falar para vocês que, nossa, tá bem difícil, tá? Mas vamos lá. A apresentação que eu vou fazer aqui para vocês, vou mostrar um pouquinho de uma coisa que tem acontecido muito, que eu enquanto pessoa da área, quem trabalha, quem pesquisa e desenvolve coisas relacionadas à ciência de dados e inteligência artificial, posso dizer que é uma realidade muito presente. Tá? A gente sabe que inteligência artificial é uma tecnologia, é uma ferramenta que está aí para presente em tudo. A gente vê hoje no Instagram, a gente vê hoje no TikTok, e o algoritmo, não sei o quê. Tem muito disso. A gente fala, fala, fala e tem muita gente que fala coisa que tá errado. Assim, eu já vi muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, vou desmistificar algumas coisas. Então a ideia é essa. Então, devido a esse marketing exagerado que existe das coisas, das informações e do que é inteligência artificial de fato, eu vou mostrar para vocês o que de fato funciona assim, o que não funciona. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar aqui o que é inteligência. Talvez um pouco dessa discussão ela esteja relacionada com a ideia filosófica, porque que é ser inteligente? Putz, esse questionamento ele realmente passa por um campo filosófico. A gente não vai discutir exatamente ele aqui, mas a ideia aqui é a gente traçar um paralelo entre o conhecimento, como funciona a inteligência em termos de máquina, em termos de computadores, e a inteligência, e a inteligência no sentido de seres humanos nós mesmos. Perdão. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que surge o conhecimento na perspectiva de nós seres humanos? A gente passa por algumas experiências e essas experiências elas retêm algumas informações que ficam guardadas para nós. Só que essas informações que a gente adquire, elas sofrem algumas interferências, vamos assim dizer. Por exemplo, sentimentos, algum tipo de contexto que você está passando. Então, essas informações, para nós seres humanos, elas sofrem esse tipo de influência. Já para as máquinas, não. O conhecimento que vem das máquinas, que a gente consegue adquirir a partir dele, eles vêm ou de modelos pré-treinados, vamos assim dizer. Eles vêm a partir de sistemas matemáticos, de modelos estatísticos e um grande volume de dados. Em termos de armazenamento, como que a informação ela fica guardada, como que nós lembramos disso depois de um tempo. Nós, seres humanos, a gente tem essas informações guardadas, armazenadas nas nossas redes neurais, enquanto em termos biológicos mesmo. Porque o computador ele também armazena as informações nas redes neurais dele, só que é um modelo matemático, não é um modelo associativo como a gente entende que as informações que a gente tem, o nosso conhecimento. E aqui é uma brincadeira, porque a Dory, ela é um personagem, eu imagino que vocês já tenham conhecido, o Procurando Nemo, é um personagem que sempre esquece as coisas, e é um pouquinho do que a gente pode acabar perdendo, algum tipo de informação ao longo do tempo, ao decorrer de algum contexto, enfim. Como que funciona o processamento em termos da inteligência artificial? Bom, nós seres humanos, a gente entende e adquire conhecimento a partir de, vamos assim dizer, a gente consegue desenvolver conhecimento a partir de intuição, de criatividade. Já a máquina não. A máquina ela segue a ideia de um modelo pré-treinado, o reconhecimento de um padrão. Ela segue um algoritmo, uma tendência pré-determinada e específica. E em termos de limitação, as máquinas elas podem apresentar algumas limitações, mas nós seres humanos, acredito eu, que são maiores. Por exemplo, a gente precisa dormir. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que tem gente aqui que trabalha das meia-noite às 6. Eu sei que isso é uma coisa que acontece, mas assim, nós seres humanos a gente possui algumas limitações, sendo elas o descanso a gente precisa, o consumo de energia que a gente também precisa, máquina também. Só que as limitações da máquina já são diferentes. Elas sofrem interferências, as limitações delas são provenientes, por exemplo, do modelo adotado,
elas são provenientes da qualidade dos dados que ela está consumindo, entre outros. Uma coisa que eu vi muito, isso é tipo um choque de realidade para algumas pessoas, é que inteligência artificial não é novidade. Assim, eu vou mostrar alguns acontecimentos que marcaram o início e toda a evolução, mas assim, isso é uma coisa que realmente teve um boom muito grande, a gente passou a ver em praticamente todos os lugares, mas vamos lá. Algumas coisas que marcaram e foram importantes para a gente chegar onde a gente chegou. Uma delas já é mais uma parte de ideia que foi desenvolvido pelo Alan Turing. Alan Turing foi o primeiro programador, por sinal. Ele que propôs a ideia de computador que a gente tem hoje. Ele é conhecido como o pai da computação. Então, ele formalizou a ideia de máquina de propósito geral, ele formalizou a ideia de programa. E uma das ideias que ele formalizou foi o teste de Turing. O teste de Turing foi uma ideia, vamos assim, é como se fosse um exercício de você colocar uma pessoa e uma máquina e uma pessoa que vai avaliar a resposta da máquina e da pessoa e falar se essa resposta que ela está dando está tipo assim, você não consegue diferenciar. É como uma conversa com o ChatGPT. Coloca uma pessoa e o ChatGPT em duas salas diferentes, uma pessoa para avaliar a resposta. O que você acha dos dois que é a máquina? É mais ou menos essa a ideia do teste de Turing. É para você não diferenciar. É o ponto que não se consegue diferenciar a máquina do ser humano. Beleza. Então, isso foi em 1950. Mas a ideia em si, mais filosófica ainda, antes do contexto de computador, aí é filosofia. Aí é realmente filosofia, não existe data exata. Nas minhas pesquisas, eu cheguei a ver data de filósofo de 1600 e alguma coisa. Eu achei melhor não abordar aqui. Então, isso é uma data precisa. Agora, uma virada de chave importantíssima foi em 1958, quando um pesquisador chamado Frank Rosenblatt propôs um modelo matemático que é o perceptron. O perceptron, se eu for entrar mais em discussão, a gente vai acabar falando muito de matemática e não é isso o meu objetivo aqui. Mas entenda o perceptron como um pequeno passo que foi um dos gigantes que foram necessários para a gente chegar hoje onde a gente chegou. Então, todos os modelos, todas as técnicas que a gente tem envolvendo imagem, processamento de linguagem natural, entre outros, eles têm origem, eles vêm principalmente dessa ideia. E um outro ponto ainda dentro dessa parte de inteligência artificial é uma técnica, é um conceito de aprendizado que ele é sempre ele está em processo ainda de construção, que é o backpropagation, que é a ideia assim, vamos testar, vamos melhorar, eu vou aprender com o erro e vou consertar a parte matemática, vamos assim dizer. Às vezes a gente acha que inteligência artificial sempre foi mil maravilhas, porque a gente vê, está tudo muito belo, mas não. Existiu dois momentos principais que a gente falou, existiu na história da computação, vamos assim dizer, que chamaram muita atenção para a parte de inteligência artificial. Então, em 1970, quando as máquinas começaram a ganhar um porte mais doméstico, doméstico não, doméstico foi mais depois, mas o porte comercial, a gente poderia ter iniciado já uma fase de desenvolvimento de inteligência artificial, só que existiram duas coisas que atrapalharam esse momento e acabaram sendo adotadas outras técnicas para resolver problemas parecidos. Estou falando aqui da falta de recursos computacionais e da falta de dados, porque isso é uma coisa nova. Tá? Isso foi em meados de 1970. Já na segunda era, vamos assim dizer, obscura, em meados de 1990, existia muito uma promessa de que assim, agora a gente tem máquina, vamos conseguir fazer as coisas, vamos conseguir desenvolver muito, vamos conseguir fazer muita coisa legal e vai dar tudo, tipo, assim, foram promessas bem exageradas. Então, isso gerou uma frustração. Um pouco dessas duas, refletem em outras sub-áreas,
como, por exemplo, computação genética evolucionária, que são alguns modelos, algumas técnicas matemáticas que você consegue alcançar alguns resultados parecidos com a inteligência artificial, mas falar, inteligência artificial não. Usa dado? Não, não usa dado, mas ele consegue alcançar alguns resultados parecidos. Existem situações mesmo que a gente fala, inteligência artificial, mas não é inteligência artificial. Pode ser um modelo matemático, modelo estatístico. Agora vamos falar um pouquinho de hoje, de 2000 para frente, vamos assim dizer. Olha, de fato, o volume de dados que a gente tem hoje é gigantesco. Desde que começou o Facebook, desde que começou a internet, desde que começou várias coisas que a gente tem hoje, o volume de dados que a gente tem foi muito grande. Então, agora a gente tem dado. Beleza. E computação? Computação barata e poderosa. Como assim? A gente consegue ter uma máquina doméstica que consegue fazer que custava milhões, milhares. Nossa, o preço que a gente paga hoje, vamos assim dizer, numa máquina comum, um celular, não tem nem comparação com o que a gente conseguia fazer anos atrás. Então, isso foi uma virada de chave essencial. E a parte de Deep Learning é uma sub-área dentro de inteligência artificial, eu vou passar um pouquinho por cima dela, mas ela é um pilar, vamos assim dizer, para todas as outras áreas que a gente tem hoje. O que a gente chegou agora? Então, a gente, em 2000 para frente, no momento que a gente está hoje, a gente conseguiu alcançar um novo paradigma. Como assim? Na programação clássica, a gente tem como dados de entrada algumas regras, alguns dados para poder alcançarem um resultado, alguma resposta no final. Já no modelo de inteligência artificial, a gente faz diferente. A gente pega e insere aqui os dados, as respostas, e a gente tenta descobrir qual é a regra, qual que é o padrão, qual que é a lógica que está seguindo. Então, assim, isso foi muito importante, porque com esse tipo de informação, a gente conseguiu chegar hoje onde a gente está, de identificar, conseguir gerar texto, a gente conseguiu, porque existe uma regra, querendo ou não, uma lógica que a gente segue quando a gente estabelece uma comunicação. Além disso, aquelas técnicas, um exemplo é reconhecimento de imagem, também segue mais ou menos essa ideia. Na real, tudo que vem de inteligência artificial vem com esse propósito. E é aí que muita gente, tipo assim, o marketing acaba ocultando isso, de que assim, no fim, segue esse modelo, segue programação clássica, e falam que estão fazendo treinamento de máquina. Eu desenvolvi um projeto de pesquisa que, assim, eu deixei sempre bem claro, a gente está usando técnica clássica, mas que foi um veículo autônomo que eu desenvolvi, com um projeto de pesquisa. Mas eu poderia tranquilamente ter falado, não, eu estou fazendo um modelo de inteligência artificial baseado... Não. Programação clássica. Se você quiser reconhecer um padrão, aprendizado de máquina. Então, assim, a área, por si só, ela já é grande. Existem sub-áreas que, às vezes, acaba sendo confundida. Então, a inteligência artificial é um todo. E dentro desse todo, a gente possui algumas sub-áreas. Estou falando de, por exemplo, aprendizado de máquina. Aí eles já possuem algumas ramificações dentro dessa área como um todo. Tá? Aí dentro de aprendizado de máquina, aqui são modelos mais simples, são modelos mais tradicionais. São modelos que foram propostos, por exemplo, antes da gente ter o poder computacional. Eles estão aqui. Já agora que a gente tem dado um volume muito grande de dado e uma quantidade bizarra de processamento, supercomputadores, entre outros, a gente consegue explorar essa área aqui, aprendizado profunda, que vem técnicas mais avançadas, como as redes neurais artificiais, recorrentes, convolucionais, e tem uma outra parte dentro desse todo, que é a parte de ciência de dados, tá? Às vezes a gente vê algum tipo de dashboard, a gente consegue visualizar alguns gráficos que usam algum recurso da inteligência artificial, que estão com intersecção com a ciência de dados, tem situações que não, mas são essas as áreas principais. A inteligência artificial como um todo, ela abrange esses grupos. Mas assim, como eu comecei falando bem no início da palestra, nem tudo que a gente vê é inteligência artificial. Eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o Linus Torvalds.
Ele foi o cara que inventou o kernel Linux. Assim, por mim, eu coloco ele como o primeiro programador na história, porque, assim, o grau de contribuição que ele tem é bizarro. Ele é, assim, o cara fora da curva. Se alguém aqui é desenvolvedor, deve conhecer o Git, foi ele que inventou, além do Linux. Então, assim, ele é bizarro. E o que ele fala? Ele fala que, tipo assim, ó, 90% do que a gente tem de inteligência artificial hoje é só marketing. E 10% é realidade. Porque, eu vou passar aí, talvez vai ficar um pouco mais claro. Se vocês quiserem ver esse QR Code, vão ter outros QR Codes, então salvem, tá? Esse QR Code é um tweet com a apresentação dele, dele comentando isso que eu tô mostrar aqui. E o que ele fala, ó? Que hoje Linus Torvalds fala que a inteligência artificial vai mudar o mundo, mas não hoje. 90% hoje é marketing, 10% é realidade. E vai demorar mais 5 anos, para a gente entender qual é o potencial da inteligência artificial, do que a gente está falando. E uma coisa muito importante, dentro do ciclo de tratamento de dados, dentro do ciclo de utilização dessa informação, às vezes a gente acha assim, vamos fazer um modelo, vamos fazer inteligência artificial. Pode parecer que é simples, talvez, ou difícil, não sei. Mas o ponto mesmo é o seguinte, de toda a pilha, de todas as etapas de desenvolvimento de ciclo de dados, de consumir essa informação, vamos dizer, 10, 20% por si, 10, 20% de fato é inteligência artificial. Existe um 80, 70, 80, 90, 70% que vai ser engenharia e análise. Para poder construir um modelo por si só, você não consegue construir inteligência artificial sem ter análise. Você tem que entender a natureza do dado, você tem que limpar, você tem que filtrar. Então, tudo isso que você faz é uma etapa da inteligência artificial e às vezes fica oculto. Às vezes a gente acha que é só jogar o dado lá, talvez e funcione. Isso foi uma coisa que eu mesmo achei. Tipo assim, quando foram os meus primeiros contatos com inteligência artificial, eu achei mágico, sensacional. Só que aí eu fui perceber, não, peraí. Para eu poder chegar aqui em cima, para poder trabalhar com machine learning, eu tenho que passar por todos os outros. Análise, engenharia. Tá. Agora sim, às vezes a gente tem uma visão apocalíptica de como é o mundo. Agora que está voltando, tem essa onda de inteligência artificial. Para quem foi programador aqui, a gente fica com medo. Copilot dá conta de programar. Surge algum bot, alguma ferramenta de automação, e às vezes a gente fica preocupado. Então, a inteligência artificial é um vilão da história? Vamos entender um pouco melhor isso. Aqui é uma notícia, tá? Essa é o título do artigo, que fala sobre emissão de gases de efeito estufa, tá? Da Google e da Microsoft, está contribuindo, está colaborando com a questão de aquecimento global. Então, uma informação dentro desse artigo que chamou muito a minha atenção, e eu acho legal a gente parar para pensar nisso, é que uma consulta no ChatGPT usa aproximadamente a eletricidade de uma lâmpada acesa por 20 minutos. Então, assim, para quem já usou o ChatGPT, tem uma noção que uma pergunta só dificilmente ela é suficiente. Então a gente acaba fazendo mais. Então imagina, no final das contas, uma consulta básica você pode gastar 4 horas de luz, vamos assim dizer. Então isso é uma coisa que a gente não sabe, às vezes a gente não enxerga, a gente não está sabendo. E outra, para pensar, aqueles dados estão sendo armazenados. Então é data center, está consumindo energia. Então às vezes eu mesmo esqueci nunca tinha parado para pensar antes de fazer essa palestra, que existe esse outro lado da história. Outra coisa, de acordo com um artigo, uma reportagem, o ChatGPT, uma consulta no ChatGPT, consome mais energia, eletricidade do que 10 consultas do Google, na engine de busca do Google. Então, assim, mais um ponto. Olha isso. Assim, às vezes
quando vai fazer uma consulta, a gente vai fazendo uma atrás da outra, enfim. Aqui é o link do artigo, tá? Se quem quiser escanear. Então, a gente consegue ver que a inteligência artificial ela tem alguns efeitos no meio ambiente. Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não se toca ou nem se para pensar a respeito disso. E posso continuar? Beleza, qualquer coisa eu volto no final. E a pergunta, como eu comecei falando, os robôs vão roubar meu trabalho? Tem um site muito legal, que é o site desse QR Code, que chama Will Robots Take My Job, que ele mostra umas estatísticas de quanto tempo, qual que é a probabilidade daquela profissão ser tomada por inteligência artificial, por robôs. Mas é legal a gente parar para pensar aqui, a gente não pode esquecer que durante a história da humanidade, a gente já viu algumas situações parecidas com o que a gente está vivendo hoje, vamos assim dizer. Quando foi lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, o pessoal que trabalhava com máquina, o pessoal que trabalhava antes da máquina, vamos assim dizer, começou a ter a máquina, eles perderam o trabalho dele. Perderam, não tem como. Ou então o trabalho dele mudou. Aí que tá. A realidade é uma. Com a inteligência artificial, isso é uma nova revolução industrial. A gente chama de quarta revolução industrial. Com essa revolução industrial, os trabalhos que a gente tem hoje, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, a forma como a gente se estrutura e organiza dentro da própria sociedade, eles vão mudar. Eles vão mudar. Mas, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente já passou por outros momentos. Essa está sendo a quarta revolução industrial e a gente está aqui. O mundo não explodiu. Então, tá tudo certo. A gente vai conseguir superar isso. E agora uma reflexão que eu conversando com o professor de ética, a gente entrou muito nessa discussão. Só um instante. Tipo assim, eu não sei se vocês conhecem, existe um mito dentro da mitologia grega, que é o mito de Prometeu. Prometeu foi um ser humano que foi abençoado de ter a oportunidade de conhecer o fogo antes do fogo chegar para os homens, para os seres humanos. Então ele visitou o Olimpo, pegou o fogo e trouxe o fogo para nós, seres humanos. E, tipo, o fogo, da mesma forma como ele é utilizado para poder fazer tudo que a gente tem de bom, ele também é o que a gente tem de ruim. Então, a gente tem armas por causa do fogo, a gente tem, por exemplo, conseguiu melhorar algumas coisas com, por exemplo, alimentação com fogo, certo? Mas aí os deuses ficaram frustrados com Prometeu e castigaram ele por ter levado fogo para os seres humanos com um falcão que todo dia ia comer o fígado dele. E qual que é a ideia, o ponto alto aqui? A inteligência artificial foi uma coisa que a gente inventou, foi uma coisa que nós fizemos, e ela está mudando a forma como a gente enxerga a sociedade hoje, ela está mudando a forma como a gente faz as nossas coisas, e não tem como falar, existem coisas boas e coisas ruins, assim como o fogo teve para nós. Tem gente que vai realmente perder o emprego e vai ter que mudar de vida, porque é assim. Então, assim, a reflexão aqui, o ponto principal é, cara, será que a inteligência artificial, essa revolução que a gente está passando hoje, ela seria o fogo que o Prometeu ele roubou dos deuses? Porque, assim, de tanto bom quanto ruim ela tem. E a gente está pagando os preços, vamos assim dizer. A gente está sendo responsável por isso que está acontecendo na sociedade. Então, assim, é uma coisa que a gente para e pensa. Tem até uma brincadeira não. Pra falar que é brincadeira, eu vou estar forçando muito a barra, porque é sensacional. O físico-químico que fez a bomba dos Estados Unidos quando foi... Qual que é o nome dele? Eu não vou lembrar agora. Enfim, o cara que fez a bomba que foi jogada no final da Segunda Guerra Mundial, tem a referência que eles fazem, muitos autores fazem a ele, é como se fosse o Prometeu
da história, o Prometeu, visualizando exatamente isso, que ele trouxe o fogo, ele fez a gente tem o fogo e usou também para uma coisa ruim. Então a inteligência artificial também tem um pouco disso. É aquela coisa, existem muitas notícias fake, aquele deepfake, coloca o rosto de gente que não é aquela pessoa, informação feita de maneira errada e divulgada de maneira incorreta. Bom, agora encerrando, a gente vai ter um tempo para dúvidas, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é José Roberto, sou estudante de ciência da computação. Hoje eu estou no sexto período, tá? Eu estou desenvolvendo uma startup de inteligência artificial. A gente constrói agentes inteligentes voltados para a área da saúde. Além disso, sou pesquisador na área de inteligência artificial, de machine learning especificamente. Trabalho mais no contexto da pecuária leiteira. A minha pesquisa não tem muito a ver, definitivamente não tem a ver com a minha startup, mas a gente usa muita coisa junto. E, mas é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Eu vou abrir agora para pergunta. E é isso, gente. Obrigado, viu? Alguém? Quem quiser, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Beleza, então, pessoal. Gente, muito obrigado, viu? Bom final de evento aí para vocês, bom final de semana.